Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Ozzy Rodrigues, personal trainer online, e eu vou ajudar você a ter uma gestação saudável com mais disposição, prevenindo dores e cuidando da saúde do seu bebê. E eu quero convidar você para a semana Gestação Saudável, que é um evento totalmente gratuito e online que vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de outubro, tá? E o link da inscrição está aqui na bio do meu Instagram. Então é um evento onde eu ensino passo a passo para você ter uma gestação saudável. Então não perde essa oportunidade, que ele é totalmente gratuito e online para as gravidinhas, tá? Então se inscreve lá, que o link está na bio do meu Instagram. E o tema da nossa live de hoje é perguntas e respostas sobre treino na gestação. Eu abri uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e essa caixinha bombou com muitas perguntas. E aí eu resolvi fazer essa live para deixar salvo para vocês, né? E para quem perdeu os stories, também tem esse conteúdo aqui salvo e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou começar respondendo as perguntinhas aqui da caixinha de perguntas. Porém, se tiverem alguma pergunta a fazer, pode deixar nessa caixinha aqui, ó, com a interrogação, nessa bolinha com a interrogação que tem aqui, logo abaixo na live, certo? Vamos embora? Simbora, que a gravidinha depois das 8 começa, ó, a baixar a frequência, começa a bater o sono. Então vou começar, tá, gente? Vamos lá. Por onde eu começo? Tem uma pergunta aqui, ó. Qual o tempo máximo de treino na gestação, né? Quanto tempo de treino tem que ter um treino de uma gestante? Vamos lá. Existe um parâmetro, tá? De acordo com o protocolo do Colégio Americano, que é onde a gente pega as referências de estudos, tá? Todo parâmetro que a gente tem em treinamento de gestante é do Colégio Americano, costumam usar sempre esse parâmetro. E ele diz o seguinte, que o tempo total da uma sessão de treino de um gestante tem que ter entre 60, no máximo 60 a 70 minutos. Isso é o quê? 1 hora e 10 de treino, certo? Esse é um tempo total. Mas eu vou explicar para você primeiro por que tem que cumprir esse treino. Muita gente diz, tem até outra pergunta aqui, que eu já vou encaixar também nessa, que já dá para encaixar, ó. Peraí, deixa eu ver qual foi. Aqui, uma pessoa perguntou assim, tô grávida de 21 semanas, posso fazer exercícios de 60 minutos, né, 1 hora, e depois cardio de 20 minutos, ou seja, né, dá 1 hora e 20 de treino. Por que eu só costumo orientar 1 hora? Vou explicar a você por quê, que é bom a gente entender por quê, para poder, né, fazer as coisas entendendo tudo direitinho. A nossa placenta é um órgão super, hiper, mega vascularizado, né? E não pode ter detrimento de fluxo sanguíneo, ou seja, não pode deixar de ter uma boa circulação. Tem que estar chegando sangue a todo momento para a placenta, porque ela é quem vai nutrir o nosso bebê, certo? E na hora da atividade física, o que acontece? O nosso corpo começa a exigir sangue para outras regiões. Então vai tirar esse sangue que já está aqui acumulado na placenta e vai utilizar em outros lugares do corpo. É um processo fisiológico e normal, tá? No momento da atividade física. Então, por esse motivo, a gente não deve exceder o tempo de treino diário, certo? Então, eu costumo orientar 1 hora de exercício físico. Tem outras perguntinhas aqui que também já se encaixam, do tipo, posso fazer musculação e cardio num dia só? Pode, desde que esteja dentro, né, do tempo total de sessão de treino de 1 hora, tá de boa. Faz 30 minutos de musculação, 30 minutos de cardio. Ou 40 minutos de musculação, 20 minutos de cardio. Aí você é quem vai fazer essa divisão, tá? Ou o profissional que acompanha, tá bom? Então tenham sempre essa média de 1 hora de treino por dia.
E outra coisa, levando em consideração que nós gestantes, cada um de nós temos uma gestação diferente, a gente precisa levar vários fatores em consideração. A fase da gestação que a gente está no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. Se você está bem, às vezes, principalmente no primeiro trimestre, tem todos aqueles sintomas desconfortáveis da gestação, né? Tem enjoo, tem sono, muito sono. Então, às vezes, a gente passa, eu particularmente, pela manhã, eu sou super da manhã, assim, minha energia é toda pela manhã. Só que no primeiro trimestre eu acordava muito indisposta, muito de manhã. Então, muito sonolenta. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, não precisa você treinar 1 hora. Ah, eu só consegui treinar 30 minutos hoje. Pronto. É o mínimo que eu recomendo. Treina pelo menos 30 minutos. Mas eu mesma já cheguei na fase inicial que eu comecei a treinar. Eu cheguei a treinar, tipo, 15 minutos. Teve um dia que eu treinei 15 minutos. Mas eu treinei. Então, vai muito de cada gestante. A gente precisa respeitar a nossa gestação e a nossa particularidade. O que você não pode é ficar em repouso. Não fica em repouso. Você precisa estar ativa e em movimento, certo? Boa noite, Letícia. Então vamos lá. Qual a frequência cardíaca máxima para o treino da gestação? A frequência cardíaca, muita gente faz essa pergunta. Ah, é 120, é 130, é 140, né? Que eu posso chegar à frequência. Existe uma fórmula que a gente faz um cálculo da gestante através da sua frequência cardíaca de reserva. E através dessa fórmula a gente identifica ali a intensidade moderada dela, que vai ser entre 40% a 59% da sua frequência cardíaca dessa fórmula, o resultado dessa fórmula, certo? Mas esses reloginhos apresentam erros, as fórmulas apresentam erros. E o que a gente mais recomenda hoje, tá? Para você tá ali controlando sua intensidade moderada. O treino para gestante tem que ter intensidade moderada. Então, para você estar controlando isso, o melhor são as escalas de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Borg, que é uma tabelinha. E você vai identificar lá se você está entre 13 e 14, que é o que a gente recomenda, dentro da intensidade moderada. E o teste da fala, que é o que eu mais gosto. Então, o teste que eu recomendo para todas as minhas alunas e gosto muito de aplicar ele. E aplico comigo também. Que é o quê? Como é que você vai identificar, né? Muita gente, nossa, mas como é que eu sei se eu estou na intensidade moderada? Na hora do seu exercício, você precisa ficar ofegante, porque a gente não precisa treinar leve, porque é gestante. Tem que treinar moderado, entre leve e entre intenso. Nem pode chegar ao intenso, nem ficar no leve, tá? Então, o moderado é o seguinte, eu vou fazer o exercício, mas eu vou conseguir falar uma frase, tá? Na hora do exercício eu tô lá, ofegante, cansada, mas eu consigo falar uma frase. Se você não conseguir falar, fica muito ofegante e não conseguir falar, faltando a esse ponto, você já tá na intensa. Então, regride e vem pra moderada. E se você também estiver fazendo o exercício e estiver muito de boa, tá cantando, então aumenta um pouquinho a intensidade do seu exercício, certo? Então esse é o teste da fala, é de você estar sempre na hora do exercício identificando que você consegue falar uma frase. Agachamento pode causar parto prematuro? Já até postei aqui também no meu Instagram, né? Nem causa parto prematuro, nem aborto, gente. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque o exercício físico, tá? O agachamento ou qualquer exercício físico que a gente fizer vai provocar uma contração muscular. E essa contração muscular, nós mandamos um comando neural para o músculo contrair, ok? É biomecânica, é movimento no exercício. E o nosso útero só se contrai, é uma musculatura lisa, e ela só se contrai através de estímulos hormonais, substâncias que vão através do nosso sangue, da corrente sanguínea, por hormônios que vão liberar ali e vai fazer o útero contrair, lá no momento do parto, lá na fase final. Então, o nosso útero só vai fazer essa contração no momento do parto, através de estímulo hormonal. Não tem a ver com movimento, tá? Então, por isso, nem o agachamento, nem qualquer um outro exercício vai provocar um parto prematuro para você ou um aborto. Aí muita gente diz assim, mas então por que na hora do parto
fazer tanto agachamento, né? Tem exercício que faz agachamento e tal. E aí a gente vai contribuir para a questão da pelve, para abrir, enfim, para o momento do parto em especial. Mas não é o agachamento que vai fazer a criança sair, fazer o útero contrair, tá? Não tem a ver com essa contração. Então é isso. Vamos lá. Posso fazer musculação e caminhada todo dia? Pode, desde que intensidade moderada e o tempo total de treino de 1 hora, tá? Que eu recomendo pra você. Mas pode fazer sim. A gente precisa dos dois estímulos, treino aeróbio e musculação, para fazer o fortalecimento, porque são muitas alterações que o nosso corpo sofre, tá? Então, na prevenção de dores, a gente precisa fazer trabalho de fortalecimento muscular, tá? O treino da musculação não é só treino de academia, não. Muita gente acha que musculação é máquina de academia, não. Eu ensino pra vocês aqui como a gente treinar em casa, treino de musculação em casa, com o peso do seu corpo, certo? E usando materiais como caneleiras, mini bands, enfim, pezinhos. Aí o estímulo durante os treinos aqui, acompanha por aqui, acompanha as lives, vamos treinar junto comigo. E lá no canal também tem várias opções de treino para você conhecer um pouco disso. E na semana de gestação saudável também eu vou apresentar para vocês. Então é para vocês conhecerem como é o treino em casa. E vai dar tudo certo. Grávida pode treinar normal no início da gestação? Deve treinar no início da gestação. Porém, tem que ter liberação médica. Primeiro que tudo, a obstetra liberou, então vamos embora treinar, certo? Levando sempre, fazendo sempre as adaptações, como por exemplo, evitar os impactos, né? Exercícios com impacto, a intensidade do exercício moderada, respeitar a fase e os sintomas de gestação que você tá, né? Às vezes está muito enjoada, então, principalmente nessa fase inicial, essa questão dos enjoos, eu digo porque eu vivi isso. E o que qual era a minha estratégia? A gente tem que criar a estratégia nossa. O momento em que passava um pouco mais os enjoos, porque de manhã, pra mim, era o momento que mais pegava. Eu enjoava água. Tomar água pra mim tinha que ser com muito gelo e limão. Então eu não ia treinar no momento desse, né? Eu não ia conseguir treinar. Então, quando passava esses enjoos, quando ia passando, eu aproveitava aquele momento que passava os enjoos e já ia pagar meu treino. Disposição, tem várias perguntinhas aqui de gestantes dizendo assim: Ozzy, eu não tenho disposição pra nada, eu não tenho coragem de nada, sinto muito sono, não consigo treinar. Olha só, essa fase inicial é bem complicadinha. E dá muito sono mesmo. Em alguns gestantes, né? Tem gente que não sente nada. Gente, que maravilha. Mas eu senti esse sono. É um sono tão pesado, né? Que parece que a gente tomou um antialérgico. Tá dopada, assim. Aquele sono que a gente dorme. É um sono maravilhoso. Mas existe algum momento do dia que ele vai diminuir. Então aproveite esse momento, certo? E a gente tem que ter a responsabilidade de não se deixar levar por todos esses sintomas. É desconfortável? É. Porém, a gente precisa treinar. Então, aí é na hora que a gente tem que pensar em nós, pensar na saúde do seu bebê, tá? E fazer o certo. Então, levanta, vai treinar sem coragem mesmo. Gente, eu treinei quase cochilando já uma vez. Então, assim, tem que fazer a nossa parte. É nossa responsabilidade com a nossa saúde e a saúde do nosso bebê. Nessa fase inicial, é super importante que você treine, porque a gente ajuda nessa circulação sanguínea para a placenta, que precisa muito nessa fase inicial, né, do processo inicial da gestação. Então, isso vai contribuir para uma melhor placentação. Então, é super importante você treinar na fase inicial. Já pegando esse gancho, já vou emendar aqui para os outros trimestres, que também tem perguntas aqui de outras semanas. E o segundo trimestre, gente, pra mim foi assim, céu na terra. Passaram-se ali, chegaram 14ª semana, eu já tava assim, parecia que era outra pessoa. Minha disposição voltou, os enjoos passaram, voltei a comer tudo que eu tinha deixado de comer, assim. Comia poucas coisas assim, mais azedo, que eu enjoei muito. Mas quando chegou na 14ª semana, parecia
tá vivendo no céu. Então é quando você começa a aproveitar a gestação, é quando você começa a se sentir mais disposta, a energia vem. Então é o momento da gente focar nos treinos. É o segundo trimestre, porque é o trimestre da maior energia, tá? Então foca nos treinos, para manter uma rotina de treinos. Se você não consegue treinar todos os dias, né, 5 vezes, pelo menos 5 vezes na semana, treina 3 vezes na semana, mas movimenta o teu corpo. Teu corpo precisa de movimento durante a gestação, certo? E na fase final, terceiro trimestre, eu posso treinar, eu tô com tantas semanas, posso treinar, você pode treinar até o dia do parto. Eu treinei a aluna minha até um dia antes do parto, a gente treinou. Ela conseguiu treinar. Então vai muito de mulher para mulher, gestação individual, certo? E o terceiro trimestre já vem outros tipos de desconfortos, que é o quê? A barriga já tá muito grande, já tá pesada. Tem gente que tem muita sensibilidade no assoalho pélvico. Então vai depender muito de gestante a gestante, porém, você não pode parar de se movimentar. Principalmente no último trimestre, porque aí vem os inchaços, né? Retenção de líquido. Então, continua em movimento até o final. Dá o teu máximo e pelo menos diminui o ritmo, diminui a quantidade de tempo, fica nos 30 minutinhos por dia. Mas enfim, foca no segundo trimestre assim para gastar energia e treinar bastante. E no terceiro trimestre você vai se sentir muito melhor se você no segundo tiver no ritmo, tá? Eu digo por experiência própria, tô com 33 semanas, né, no 8º mês de gestação, e eu vivo isso na prática. Chegar aqui, a minha médica diz assim, que ela enxerga a diferença da gestante que treina e a que não treina. Porque tem muitas mulheres que nessa fase já chegam se arrastando no consultório. Se arrastando mesmo, com muitas dores, né? Muita queixa, reclamando muito. E eu chego super de boa. Mas você tá assim todo dia? Não, não tô assim todo dia. Tem dias que bate a crise de choro, vem a fase hormonal, né? Vem o sono. Essa fase final também requer muita energia nossa. E tem dias que eu me sinto esgotada, como se eu não tivesse energia nenhuma. Mas eu entendo que o meu corpo, naquele dia, entendeu? Tá sugando mesmo. O bebê tá em desenvolvimento. É a fase de desenvolvimento do bebê. Então, a gente sofre um pouquinho desse desconforto, mas é natural, gente. É fisiológico, é normal, certo? E não vai ser todos os dias que a gente vai se sentir assim. Deixa eu ver essa perguntinha aqui. Estou com 3 meses, tenho 41 anos e minha gravidez é de risco, diabetes alta e tomo insulina. Sei lá quanto treinar? Você deve treinar. Preste atenção, deixa eu te explicar. Quando a gente tem diabetes, eu no início da gestação, eu tive alteração na minha glicose, foi bem difícil controlar. Fiz dieta assim pesada mesmo, chorava, sem poder comer, sabe? Teve uma semana que eu tive que fazer low carb, tirar o carboidrato, logo no início da gestação. E depois, sabe como eu consegui controlar? Eu não precisei de insulina na minha gestação, porque eu foquei na dieta e no treino. Exercícios aeróbios principalmente. Por quê? Porque a gente tá com glicose em excesso no sangue, na corrente sanguínea. E sabe o que a atividade física faz? Dá destino a essa glicose. Ela utiliza essa glicose que está em excesso. Então você precisa fazer exercício físico e principalmente exercícios aeróbios. Por exemplo, eu priorizo muito, eu faço musculação normalmente 2, 3 vezes na semana, mas eu priorizo fazer o cardio todos os dias. Nem que seja 30 minutos, 20 minutos, mas eu faço. Porque isso contribui para minha glicose. E foi assim, na prática mesmo. Eu apliquei em mim, fiz e vi o quanto influenciou, o quanto baixava, o quanto eu consegui controlar. Então, hoje eu tenho a glicose controlada, certo? Por causa da minha rotina, do meu estilo de vida saudável. Eu não precisei de insulina. Tem pessoas que mesmo assim, mesmo treinando, mesmo fazendo dieta, precisam inserir a insulina, certo? Mas a gente tem que tentar o máximo, gente, o máximo, certo? Então, Gerlânia, minha dica que eu dou a você é comece a se exercitar.
comece a se exercitar, porque você vai ver. E comer bem, né? Tem que segurar a dieta. E é sofrido. É sofrido a tal da dieta E a glicose, ela é tão individual, né? Tipo, tem comidas saudáveis que a gente come, por exemplo, o aipim, a macaxeira, né? Eu não podia nem encostar, mas a batata inglesa eu já comia e não alterava. Então, assim, é muito individual essa questão da diabetes gestacional. Então, tem que fazer acompanhamento com o nutricionista também, certo? É o que eu recomendo para você. Acompanhamento com o nutricionista e exercício físico. Mas vai dar certo, Gelane, não desanima, vai dar certo, tá? É sofrido. Teve uma amiga minha que teve bebê agora, diabetes gestacional, a gestação inteira. A gente partilhava muito, sabe? Me dava crise de choro. Ela disse, eu tô morrendo de chorar hoje porque eu queria comer um bolo, não sei o que. E mexe muito com o psicológico da gente. Então a atividade física também vai ajudar nessa questão emocional, porque mexe no nosso emocional mesmo. Quando mexe na nossa comida, mexe no nosso emocional. E a gente vai também fazendo com que nosso bebê fique muito mais saudável, né? Porque a diabetes gestacional pode trazer outros malefícios. Deixa eu ver essa perguntinha aqui. Estou com 5 meses. Caminhando, sinto dor no lado da barriga, não tenho nenhum outro problema. Devo continuar a caminhada e posso começar a me exercitar mais? Mas começa a dor, assim, do lado da sua barriga. É uma dor na barriga ou é uma dor aqui embaixo? Aqui embaixo, normalmente, eu mesma sinto. Olha só como gestação individual. Muita gente acha assim, tá gestando, pode fazer caminhada, porque caminhada é leve. Então eu vou fazer só caminhada. Caminhada pra mim nunca foi legal, desde o início. No início, quando começou aquela fase do útero crescendo, aquele desconforto com cólica, eu não aguentava caminhar, porque doía aqui na minha barriga, o pé da minha barriga ficava doendo. Então eu não conseguia caminhar. Eu fiz mais exercícios, né, treinos de força e circuito, fazendo cardio, exercício cardiorrespiratório, mas sem ser caminhada. Eu fazia em casa mesmo, certo? Por causa disso. Então a gente tem que saber que tipo de dor é essa que você sente. É uma dor natural? É uma dor muscular? Também senti muitas dores aqui, ó, do músculo. O músculo, gente, esticando mesmo. Na hora que, nessa fase, e principalmente de 5 meses, 4, 5 meses, que a barriga começa a crescer, a gente começa a sentir, parece que tá esticando tudo aqui, né? Então eu sentia um certo desconforto, não era todos os dias, era alguns dias, tá? Mas não deixe de treinar não. Senti uma dor, vou deixar de treinar. Não é assim. Vou inclusive responder outra pergunta que tinha aqui, falando assim, ó. Olha só essa pergunta. Cadê? Aqui. Estou com 19 semanas e sinto muita dor no quadril. Mas tento de tudo fazer exercício junto com você. Mas tá tentando fazer, tá vendo? Dor no quadril. Gente, o quadril tem mais alteração no nosso corpo. O quadril, a pelve se abre toda. Então, com essas alterações na pelve, aí vem lombar, coluna inteira, até cervical. Então, tudo sofre alteração, gente. E é normal, e é necessário. Porque o barrigão cresce, a gente sai do nosso eixo gravitacional. Então mexe com o corpo todo. Gente, mexe com o corpo todo. Por isso que a gente precisa treinar, porque a gente precisa fortalecer o corpo e preparar ele para essas alterações. Então se você sente, aqui tá falando aqui que sente a dor no quadril, não pode parar de treinar. Tem que treinar. E o que eu recomendo para você em específico, se essa dor ficar insistindo muito, for muito aguda, procura um fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta também é super essencial durante a gestação, né? Quando a gente sente, eu senti no início da gestação, era uma dor no cóccix. E aí eu fui ao fisioterapeuta e tudo, e às vezes uma liberação miofascial, sessões de liberação vai resolvendo, certo? Então, não para de treinar.
Isabela, vamos lá. Estou com 6 semanas, sinto um cansaço e cólicas e quando descobri, estava super ativa na academia. E quando descobri, travei, fiquei com medo de perder. Mas te achei, me encorajei. Meu Deus, eu amo ouvir isso. Eu amo. Isabela, não deixa de treinar. Tá tudo certo. E você que já tinha uma rotina de treino, meu Deus, não para. Não para porque lembra só daquelas fases em que a gente tá treinando no foco, de repente você para, deixa de treinar e quando você volta parece que você nunca treinou na vida, aquele sofrimento, pronto. Imagine numa gestação com todas essas alterações no corpo. Raciocinem junto comigo, tá? Então não parem. Essa coisa de parar e repouso. Olha só, o repouso é uma coisa tão... como é que eu posso dizer? Não pode acontecer. Repouso não, tá? Eu vou fazer uma campanha. Repouso não. Porque mesmo nas gravidez de risco, gravidez, por exemplo, hoje uma menina me comentou aqui que tava com um problema de quê, meu Deus? No joelho, ela fez uma cirurgia no joelho e o médico disse que ela só podia se exercitar o ano que vem. E aí ela, o que eu faço? Treina membros superiores, treina ativação abdominal. Vamos fazer alguns exercícios com o mini band, tá? Vamos livrar esse joelho, mas existe movimento que pode ser adaptado para a realidade de cada uma. O repouso absoluto não vai ser saudável. Mexe com o seu psicológico, vai aumentar o hormônio cortisol, aquele hormônio que a gente fica depressiva. Com esse hormônio vai induzir você, certo? A consumir mais glicose, aí sua insulina aumenta. Gente, é um desmantelo quando a gente para num repouso absoluto. Porque aí mexe com tudo, aí vai dar vontade de ficar comendo, vai ficar depressiva, chorando. Aí a gente vai sair do peso, perde o controle do peso, que vai começar a comer desesperadamente, enfim. É em cadeia. O repouso nunca vai ser a boa alternativa não, tá? Então, Isabela, que bom. Que bom que você tá aqui. Vamos lá. Você ganhou quanto peso até hoje na gestação, Laís? Até hoje. Eu não sei, eu tava pensando isso hoje. Eu não me peso. Eu só me peso nas consultas uma vez no mês. Quando eu vou pra obstetra. Eu vou semana que vem. Mas a última consulta, que foi dia 30 de agosto, eu tinha ganhado 6 quilos. 6 quilos. Então, ganhado 6 quilos com 7 meses. Tá? Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi 2 quilos no primeiro trimestre. Eu fiquei com esse crédito aí. Porque eu perdi 2 quilos por causa dos enjoos. Aí perdi peso e precisei. Eu tive descolamento de placenta também no início. Então aí eu tive essa perda de peso inicial e depois fui ganhando, né? Mas tá super controlado, graças a Deus. E aí eu vou saber semana que vem como é que tá meu peso. Aí eu digo pra vocês nos stories. Me acompanha aí, me acompanha. Que eu vou dizendo tudo. Vamos lá. Podem continuar perguntando, tá? Que eu vou olhar as perguntas aqui. Estou grávida, sou diabética. Será que posso fazer exercícios? Sinto muita tontura. Já respondi uma pergunta aqui agora, né? Sobre essa questão da diabetes gestacional. Que é necessário que você treine, tá? Pra gente controlar melhor essa glicose, dar um destino a ela. E as tonturas são sintomas da diabetes gestacional, tá? Tanto glicose em excesso como pouca também, pouca, peraí, gente, fugiu o nome. Peraí. Menino, hipoglicemia e hiperglicemia, né? Nem muito e nem pouco vai dar tontura. Então essas tonturas são bem comuns da diabetes gestacional. E outra coisa, tontura também a gente pode sentir durante a gestação, tá? Sem ter nenhum problema. Eu mesma, vez ou outra, dá uma tontura, mas é normal, tá? É normal, gente.
Para vocês terem ideia, assim, a gente tem em torno de 5 litros e meio de sangue no corpo. Durante a gestação, a gente aumenta uns 50, quase 50% a mais. A gente fica com 7 litros e meio. Vai variar, né? De pessoa a pessoa. Então, olha a quantidade de sangue que esse coração tá tendo que bombear. Então, aumenta muito o fluxo sanguíneo no nosso corpo. E por essa alteração fisiológica natural do corpo, muita coisa acontece, certo? Então, é importante a gente entender que é pra gente saber que é normal também, né? Não é normal uma coisa, tá? Todo dia tô sentindo aquilo, desmaiei e tal. Aí é investigar. Mas uma vez ou outra, assim, é normal sentir uma tontura, tá? Tem muito sangue aí, o coração tá trabalhando a todo vapor, coitado, nosso coração. Ó, Milene tá falando aí, eu senti tontura hoje o dia todo, mas não tem nada disso. Tontura, falta de ar. Eu mesma fico soprando, meu marido diz logo, tá soprando? Eu estou. Ó, vocês terem ideia. Eu tava na igreja sentada, assistindo o culto, começou. Porque, ó, o diafragma aqui, ó, imprensado. Davi já tá crescendo aqui, imprensando. Então, a respiração fica mais fraca, né? A gente já respira pouco. Eu comecei puxando o ar, eu quase desmaiei por causa dessas sensações, tá? Mas é normal, gente. É só eu me estico, fico respirando e dá tudo certo. A gente tem que viver tudo de uma forma muito leve, levar a gestação de uma forma muito leve, porque já é muita preocupação que a gente carrega, não. É a saúde do nosso bebê a todo momento. Cada outra é uma aflição. Meu Deus, será que tá tudo certo? Então é isso. Uma pergunta aqui, ó. Fora do assunto, mas tá dentro do assunto também. É difícil de aplicar as injeções na barriga desse tamanho? Eu já tô com medo. Ah, tem medo não. A gente dá um jeito pra tudo. Ó. Eu vou até gravar depois, tem gente que perguntou, você não fica com a barriga roxa e não sei o quê. Mas no início, minha barriga era muito roxa. Pra quem não sabe, eu faço tratamento de trombofilia, né? E eu tomo uma injeção todos os dias na barriga, né? O anticoagulante, a Clexane. E aí no início da gestação, como não tinha barriga ainda, eu aplicava sempre aqui, né? Perto aqui do umbigo. Minha barriga vivia roxa, gente. A gente não sabe aplicar injeção, eu não sou enfermeira, né? Tive que aprender. Sabe como eu aprendi? Eu fui pro YouTube, gente. Aí liguei pra uma amiga minha enfermeira. Enfim, mas dá certo. E hoje em dia, ó, eu aplico aqui do lado. Ó, tá vendo que tá roxinho, ó? Vez ou outra pega um vasinho, é normal, fica roxo, sabe? Eu faço aqui a prega, ó. Eu tô aplicando aqui, porque ainda consigo pegar a cor aqui. Aqui eu já deixei, ó, faz muito tempo. Quando a barriga começou a crescer, eu já não consegui fazer aqui na frente. Então eu sempre faço aqui. Aí vou revezando de um lado e de outro. Puxo aqui e aplico. Hoje em dia tá mais desconfortável por causa da barriga, né? Da posição que a gente fica. Mas aí eu falei assim, quando eu não aguentar mais aplicar nas laterais, eu vou pra coxa. Pode ser na coxa também. Nessa parte aqui, ó, lateral da coxa. Mas eu quero deixar por último. Mas acho que vai dar certo até o final nessa prega aqui na lateral, tá? Vamos lá. Pode fazer agachamento com amplitude máxima, com peso leve? Estou com 6 meses de gestação. Aí eu pergunto... Qual o objetivo de fazer uma amplitude máxima no agachamento?